No vídeo de hoje eu quero conversar com você a respeito sobre quando o dono do negócio não se vê batendo as metas do negócio. O que ele está por trás disso, o que pode estar levando ele a não conseguir atingir os resultados que ele se coloca e que acaba gerando muitas frustrações. É sobre isso que a gente vai conversar nesse vídeo hoje. Então, antes de a gente começar, deixa eu me apresentar aqui. Eu me chamo Lucas Vercelino, para você que ainda não me conhece. Eu sou fundador da Decision Pro, onde eu treino donos de negócios que estão começando a escalar, a criarem relações de trabalho sólidas e estruturadas para tomarem decisões acertadas que fazem o negócio crescer, fazem o dono chegar lá de forma bem alinhada e dependendo cada vez menos dele para ele crescer. Então, em primeiro lugar, uma das questões que a gente trabalha aqui bastante na Decision Pro e que eu trato com meus clientes de forma contínua e alinhada é a questão de, cara, não estou batendo as minhas metas. Se tem alguma coisa que eu vejo que gera mais frustração para o dono do negócio, é quando ele coloca as metas do trimestre dele ali, do mês, do lançamento e ele não bate aquela meta. Isso aí é uma coisa que gera uma dor enorme, o dono fica desmotivado, frustrado. Quando ele já tem um time minimamente estruturado ali, o time fica insatisfeito também, as pessoas se desanimam, as pessoas começam a duvidarem de si mesmas. E a gente precisa, com relação a isso então, né, quando ocorre essa situação de não se baterem as metas, o que a gente precisa fazer para um time que não está batendo as suas metas? O que precisa ser feito para que depois de um tempo as metas consigam ser atingidas de forma consistente, previsível e com maior confiabilidade ao se criar metas, de modo que possa se resgatar a confiança no time, né? A bater metas, eu até estou tomando nota aqui para reforçar isso no título do vídeo, tem a ver muito com a confiança do colaborador, do dono, com a autoconfiança, né, em si, de como que a confiança no futuro. Então, assim, a gente precisa, toda vez que a gente se fala de metas, existem diversas metodologias, existe a famosa sigla, né, aquela acrônimozinho, né, o SMART, né, Specific, blá, 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 Measurable, lá, 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 e aquele detalhezinho, que é uma forma de se dar nome às metas, tá? A gente precisa tomar atenção que uma das coisas que eu bato bastante na tecla aqui, principalmente do SMART, né, temporal, total, específico, mensurável, temporal, atingível, né, attainable, né, do inglês, a gente precisa começar a ter alguns pontos de atenção que eu quero trazer com você aqui. A primeira coisa, quando se fala de metas, e se no caso o dono não está conseguindo bater suas metas, é particularmente se nesse acrônimo do SMART o attainable foi bem alinhado, o atingível, né? Essa meta, vamos dizer assim, ela foi criada de modo a ser atingida. O que eu quero dizer com isso? Muitos donos de negócios literalmente tiram as suas metas de uma ilusão de grandeza, de uma ilusão, de uma necessidade de resultado assim incompatível com a estrutura. E aí eu quero que fique muito claro que aí sim isso vai gerar uma grande margem para frustração. Porque se aquela meta ela não tem um lastro, vamos dizer assim, ela fica meio que a esmo e ela acaba assim, até uma coisa importante a gente reforçar aqui, que eu quero ainda mais reforçar com você também, é que quando o dono não atinge uma meta, ele tem uma questão de compromisso aí também, né? Então, se existe um problema na hora de se delimitar essa meta, por N fatores, como eu coloquei aqui, estou trabalhando aqui hoje mais as questões dos pontos cegos, né? Então, se essa meta foi criada com muitos pontos cegos acerca da performance do dono, acerca da forma como ele está gerando um negócio, ele gerindo o próprio negócio, de estar fazendo a gestão intelectual ali do crescimento, ele vai criar uma forma de se frustrar. Por quê? Exigir performance sem preparo é imprudência, tá? É uma coisa que a gente vê muito hoje nos negócios. E a gente vê que muitos donos, na hora de ver os seus negócios crescendo, querendo colocar dinheiro no bolso, acabam
descolando da realidade, das capacidades que ele e o próprio time têm de atingir, e aí ele pode dar um tiro no próprio pé. Então, assim, as metas, por isso que o Attainable do Smart, ele é uma... sabe o que eu quero dizer aqui? Estou tentando formular para não parecer arrogância, não quero desmerecer nenhuma ferramenta, pelo contrário. O Smart ele ajuda a gente a dar nome, conforme eu disse, dar corpo à meta. Mas o Smart ele não pensa, ele não é uma coisa... Fazer meta Smart, cara, não é pensar, tá? Você não está pensando a meta, você está descrevendo a meta. Então, um dos erros que eu vejo é justamente isso. As pessoas usando ferramentas tipo análise SWOT, de ponto de fraquezas e forças da empresa, o Smart e outras ferramentas, sem a devida reflexão. A pessoa se ela está desconectada da realidade dela, das capacidades que ela e o time têm, e eventualmente ela vai criar uma meta que ela não vai conseguir atingir, ou ela vai se iludir que ela vai conseguir atingir, ela vai, em alguns casos, forçar a barra com a base de clientes, sobretudo aqui no mercado digital, onde existe vamos dizer assim, as pessoas elas criam relacionamentos através dos seus conteúdos, dos seus cursos, e elas utilizam a própria base para se rentabilizar, né? E a gente vê muita gente forçando a amizade com a base, vendendo produto, vendendo coisas a esmo ali, vendendo coisas mirabolantes para poder bater metas. A gente vê isso tanto a nível mais de pequenas empresas, como a nível de grandes empresas, na história de negócios aí, de empresas forjando o balanço, né, fraudando, né, de certa maneira ali, balanços contábeis, ajustando, né, mascarando resultados, para aí sim poder mostrar aos investidores ali que está tendo um lucro. Então essa é uma falta de honestidade do dono e de integridade nesse sentido, né, em grandes empresas. Mas, desculpa, num nível mais enxuto, né, num nível menor, a gente também vai acabar presenciando donos de negócios se auto-iludindo a respeito das metas. Então, para o nosso conteúdo de hoje, então, eu quis chamar a atenção para você de se muitas vezes as metas não estão sendo atingidas, precisa parar, refletir, avaliar e lembrar que o fato de você fazer uma meta SMART não significa que você está criando uma boa meta. Não significa que você tem as condições necessariamente de atingir aquela meta. A SMART é uma lapidação ali para você descrever a meta, mas ela aceita qualquer coisa, essa ferramenta. Então, cuidado para não se iludir. Todo ser humano tem uma tendência à própria autoilusão. Então, um ponto importante que a gente precisa ter aqui é avaliar a própria autotendência de a gente se engrandecer, ilusões de grandeza, que vão gerar metas que muitas vezes não são possíveis de se atingir. E o que fazer então para se resolver essa questão? Calibragem. Vou gravar outros vídeos sobre isso também, para deixar isso mais claro, mas precisa colocar metas que possam ser... A gente tem a progressão de metas também, né? De metas... Nossa, hoje tosse pegou forte aqui, muito seco o ar. Metas que vão poder, né, trazer resultado e metas que não vão trazer o devido resultado. Você tem as metas de alta, vamos dizer assim, as altamente desafiadoras, né? Pode ser uma progressão, o mínimo necessário e o desejável. Então, existe um escalonamento ali para se calibrar. Essa é uma forma que ajuda também a se colocar, né, um range ali, né, um intervalo. Então, essa é uma das formas. O objetivo do vídeo hoje foi não te dar a forma de se fazer, mas sim o que não fazer, que é muito importante também na hora de fazer o seu negócio. Não leva tão a sério ferramentas descritivas nessa parte de só fazer... descrever metas, que não há uma reflexão, não há prudência, moderação, pé no chão na hora de fazer as metas. As metas precisam ser desafiadoras, mas elas também precisam estar dentro ali ter toda uma preparação ao redor para elas serem atingidas. Precisa existir a capacitação, o time precisa estar alinhado, a cultura da empresa precisa estar bem definida ali para que todos possam tomar decisões com um pouco mais de senso crítico, com autonomia, para que o organismo da empresa ali flua. Então, não estou falando cultura para ter uma cultura empresarial, um código de cultura. Estou falando o jeitão de tocar a empresa ali, o jeito do dono. Então, esse ponto precisa estar muito alinhado para aí sim
existir uma forma de se atingir as metas. Então tem uma série de coisas intermediárias que muitas vezes são desconsideradas na hora de se atingir uma meta, que gera frustração porque o foco fica muito obcecado pelo resultado, foco do dono, ao invés de focar também, ao invés de dividir esse foco no sentido assim, não é dividir, né? Ao invés de conciliar o foco com o processo, o meio que ele está utilizando para atingir essas metas, beleza? Então cuidado, atenção e as condições precisam estar minimamente mapeadas para aí sim a preparação poder prever metas mais arrojadas. Então, sem preparação, tem que tomar muito cuidado porque para se exigir performance, ok? O time tem que estar preparado, precisa ter investimento em treinamento, em capacitação do time, alinhamento, bom senso e aí sim, à medida em que as metas são atingidas, vai se colocando metas mais desafiadoras, porque também os processos são melhorados, as pessoas são capacitadas e aí entra nessa bola de neve de crescimento, beleza? Esse foi o nosso conteúdo de hoje, então. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, considere dar o seu like a partir dessa reflexão que eu trouxe hoje para você. E se você também quiser precisar ajustes no teu modelo de gestão, também considere conhecer os programas aqui na Decision Pro, onde eu ajudo os donos de negócio a colocarem o pé no chão, a reduzirem a ansiedade, a impulsividade, para tomarem as melhores decisões em seus negócios, junto e com seus colaboradores e construírem times sólidos que fazem o negócio depender cada vez menos dele para crescer, beleza? Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.